Alguém pela primeira vez, na segunda-feira, na casa? Sejam bem-vindos. Então, a proposta desse encontro é mais de estudo mesmo, tá? Se tiverem dúvidas, podem perguntar. É mais um preparo. Geralmente, quem vem na casa está buscando algum auxílio, algum atendimento. Então, esse estudo aqui é mais um preparo para que a pessoa saiba o que ela pode encontrar aqui e qual a participação dela nessa cura, nessa busca que ela está iniciando. Então, é uma proposta em que o atendido se envolve mais no atendimento. Então, não é só o grupo que vai atender, tira com a mão e pronto, e ponto final. Então, a pessoa também tem uma grande participação para que esse atendimento surta efeito. Então, a gente precisa entender as leis que regem a nossa caminhada. Então, eu preciso entender as regras do jogo, esse jogo chamado vida. Quais são as regras? O que nisso pode afetar a minha qualidade de vida, o que eu vou colher lá na frente, o que eu vou viver. Então, se eu entender as regras do jogo, fica mais fácil de eu participar do jogo. Porque até então a gente não entendia as regras e estava vivendo de qualquer jeito, indo junto com a boiada, né? Para onde todo mundo ia, a gente ia junto. Então, a proposta é que a gente comece a tomar consciência do que a gente está fazendo aqui. Então, quando eu entendo o que eu estou fazendo aqui, eu sei que vale a pena ir contra muita coisa. Eu sei que muita coisa vai me prejudicar, mesmo que todo mundo faça. Eu sei e não faço mais. Então, eu preciso fazer uma mudança do que eu estou fazendo hoje. A minha vida está indo de acordo com a maré, né? Com o que todo mundo faz. Então, eu preciso tomar uma atitude, fazer uma mudança, porque do jeito que está, não está bom. A gente está aqui buscando um auxílio, porque algo não está legal. Então, é necessário uma mudança. Não existem resultados diferentes com ações iguais. Então, para eu obter uma melhora lá na frente, eu preciso mudar algo que eu estou fazendo agora. Então, essas leis são basicamente 3 grupos de leis. A lei de causa e efeito, que é a que está no início de todas as grandes religiões, nas orientais, nas originárias do judaísmo. Então, na ideia de não faças aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Ou amar ao próximo como a si mesmo. Então, é uma lei universal. Mas como a gente não entendeu que isso era uma lei, a gente não botou em prática. E agora, entendendo que isso é uma lei, que eu sou o maior beneficiado de amar ao próximo como a mim mesmo, que eu vou viver tudo o que eu fizer para o próximo, eu vou estar lá no lugar dele, principalmente se eu não fizer algo bom. Porque se eu faço algo de bom para uma pessoa que está passando por dificuldades, não quer dizer que eu vou passar por essas dificuldades e ser tratado bem. Normalmente você vem numa situação de sofrimento quando você não trata bem, ou não compreende, ou julga, ou condena quem está vivendo nessa situação. A lei de sintonia vibratória, essa ajuda muito na nossa qualidade de vida. Tudo que eu penso, eu vou atrair situações semelhantes. Por isso a orientação de sempre começar o dia agradecendo, que daí eu vou continuar atraindo agradecimentos. Acabar com esse hábito de reclamação, de vitimização, porque a reclamação vai atrair novas situações para eu continuar reclamando. Então, se eu entendo que isso é um magnetismo, que isso vai atrair situações para a minha vida, eu vou me esforçar para agradecer. Eu vou deixar de lado 8 situações que eu tenho para reclamar e vou buscar 1 ou 2 que eu tenho para agradecer e vou me focar nela. Porque eu sei que isso vai me trazer mais situações para continuar a agradecer. E as leis do psiquismo. Por que eu vivo essa bagunça mental, sentimental, emocional? Por que eu me sinto dessa forma? Por que eu vivo desse jeito? Então, entender o mecanismo disso, que não tem nada de errado com o que eu estou vivendo. Eu só preciso compreender como isso funciona e saber como lidar com o que está aí e como evitar para que isso continue daqui para frente.
Então eu preciso entender as regras do jogo. Quando eu entender as regras e botar em prática, a minha vida fica mais tranquila. Essa aqui é uma pesquisa do Masaru Emoto, um japonês, que fotografou a cristalização da água. Ele pegou a mesma água, colocou em frascos com rótulos diferentes e as pessoas passavam por esses frascos e ao você ler o rótulo ali, você entra em contato com a vibração daquilo. Então a mesma água, depois de um tempo, ele congelou a água e fotografou a cristalização. Dessa forma a gente consegue perceber qual a harmonização ou desarmonização da energia da água, da sua estruturação. E como nós somos basicamente água, pelo menos 70% no adulto, isso aqui influencia muito na nossa vida. Então, se eu começo o dia agradecendo, eu vou ter menos probabilidade de adoecer. Se eu começo o dia com raiva, com desgosto, com mágoa, eu provavelmente vou atrair desarmonias a nível físico. Isso vai impregnar no corpo físico, não é só mental. Então isso é muito sério e afeta diretamente a nossa vida. Aqui uma água antes e depois de uma prece. Por isso a gente faz a orientação de no Evangelho no Lar você colocar ali uma jarra de água para as pessoas tomarem após o Evangelho. Então isso aqui não é uma água suja, é uma água pura, mas em contato com a vibração deletéria, em contato com energias de raiva, de egoísmo, de querer se aproveitar das pessoas, né? Então, se você for numa festa, por exemplo, num ambiente que não é muito bom, a água lá mesmo sendo mineral, ela tem essa energia aqui, ó. Mesmo sendo uma água mineral, uma água pura. A energia dela está contaminada pelo ambiente. E aqui uma ilustração do nosso psiquismo. Então nós estamos aqui, o que eu entendo da minha vida é só essa pequena parte aqui, que a gente chama de consciente, que são os aprendizados, conhecimentos, memórias e vivências desta vida. Então, do meu início de consciência, ali pelos 3, 4 anos, até o momento atual, tudo isso está no meu consciente. Antes dos 3, 4 anos está no subconsciente, eu já não tenho acesso consciente. E antes dessa existência está no inconsciente, que por pesquisas, principalmente de Jung, a gente viu que isso, pelas pesquisas dele, que tem muita coisa no nosso inconsciente. Comparam o inconsciente a de 90% a 95% de todo o nosso conteúdo integral. Então é muita coisa. A parte consciente é muito pequena em relação ao inconsciente. E inconsciente para nós aqui, tá? Esse inconsciente vibra intensamente e a gente sente a resultante dessas vibrações. E aí a gente começa a entender por que a gente tem aquela primeira impressão boa ou negativa de uma pessoa que a gente encontra pela primeira vez. Ou seja, o meu inconsciente vai, digamos, entrar em ressonância com o que a gente já viveu com aquela pessoa no passado. Então, uma vivência na mendicância, por exemplo, pessoas que morreram de fome, vai trazer hoje dificuldades, vai trazer compulsão por comida, de a pessoa não conseguir se controlar, porque é uma vibração que vem do inconsciente. E isso é uma via única, né? De direção única, só vem de lá para cá. Porque esse pessoal aqui está fixado mentalmente no que está vivendo. Eles não percebem o que eu estou fazendo aqui. Então, se eu me alimentei, quem está passando fome no meu inconsciente não recebe essa saciedade. Ele ainda continua sentindo fome. Então, eu acabei de comer, continuo a sentir fome. Porque é uma vibração que vem do meu inconsciente. Então, isso aqui dá para tratar. No atendimento, você consegue buscar essa consciência que está passando fome lá no inconsciente, trazer para uma conversa, como se fosse uma pessoa normal, e você vai esclarecer, olha, o teu corpo já morreu, essa existência já se acabou, você não precisa mais passar fome, não precisa se sentir injustiçada, no passado você também
ou não usou bem os recursos, ou foi egoísta e deixou outras pessoas passarem fome, por isso que você passou por isso. Então você esclarece essa consciência, a partir desse momento, ela sai dessa vibração de fome e não te transmite mais essa vibração, e você consegue controlar essa compulsão, ou seja, essa compulsão não existe mais. Alguma pergunta sobre essa explanação inicial? Estava pensando nele essa semana e achei interessante trazer para a gente. Muito falado em praticamente todas as religiões cristãs, em João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O que é um caminho? Um caminho não é um Uber. Um caminho é um caminho. A gente precisa seguir por esse caminho. Então a salvação não vem de graça. A verdade, as leis que ele trouxe, ele nos deu todas as orientações. Ama o próximo como a ti mesmo, perdoa 70 vezes 7, não julga, pague o mal com o bem, ama os inimigos, até os inimigos, né? Então essa é a verdade que liberta. Eu preciso entender que isso é uma lei que afeta o meu bem-estar, a minha evolução. E a vida é contrário de morte, ou seja, você está vivendo realmente, você não está morto no sentido evolutivo, você está participando dessa caminhada. Então aqui é uma orientação de caminhada evolutiva. Ele apontou o dedo, é por aqui que vocês vão sofrer menos. Mas cada um de nós precisa seguir essa caminhada, precisa percorrer esse caminho. Semana passada a gente estava vendo esse material aqui, a gente parou no caráter, se eu não me engano. Isso aqui a gente viu até o final, né? Então, traços de personalidade como causas de dificuldades ou de facilidades. Então, tem certos traços da nossa personalidade que, em combinação com outros, podem ser prejudiciais, mesmo que são aparentemente bons. Então, não dá para dizer se uma coisa é boa ou não, você precisa ver o conjunto. É o que Buda falava com o caminho do meio. A gente precisa viver em equilíbrio. Então, traços. Você pode ser agradável, alegre, alto astral, carinhoso, centrado, conservador, criativo, crítico, cruel, decidido, divertido, doce, educado, egocêntrico, egoísta, falante, falso, fechado, fraco, inflexível, inovador, inteligente, irado, irritante, maduro, maníaco, manipulador, meigo, mesquinho, metódico, popular, prestativo, raivoso, rancoroso, sagaz, sério, sorridente, teimoso e vingativo. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio nesses traços aqui. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito prestativa, mas ela não é madura, ela pode se deixar controlar pelo grupo familiar. Então ela é muito prestativa, ela não sabe dizer não, e todo mundo que quer algo vai lá naquela pessoa. E ela acaba não conseguindo dizer não, fazendo tudo, e para as pessoas não tem nada demais com isso. Então ela passa às vezes a vida inteira com aquele sentimento de que deve fazer algo, e ela procura conquistar o respeito das pessoas e nunca consegue. Então a gente precisa aprender a dizer não, como aprender a dizer sim também. É um equilíbrio.
Então, uma pessoa inteligente, você pode dizer que é um traço bom de caráter. Mas se ele for inteligente, manipulador e egoísta, isso vai levar ele para plantar dificuldades para ele nessa vida, porque ele vai usar essa inteligência para um lado prejudicial. Então, a proposta é viver conscientemente. Tudo que eu faço, eu vou analisar. Isso é bom? Isso está certo? Se eu estivesse do outro lado, gostaria que fizessem isso comigo? Enfermidades. Então, a gente está saindo do plano de provas e expiações, então, doenças dessas que tiveram desencarnes em massa não vão mais existir. A medicina está aí com recurso para ter esse controle. Mas muitas doenças provenientes do nosso inconsciente, do que a gente fez no passado, vão continuar ainda nesse próximo milênio, até a gente resolver essa causa interna. As enfermidades resultam da desarmonia entre o espírito e o corpo, a vida e a forma de se viver. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos e ódios, os automatismos das células são eliminados, aparecendo os tumores cancerígenos. Então o corpo tem uma inteligência, ele funciona perfeitamente bem, faz a sua manutenção, as células vão se reproduzindo. Mas com uma mente doentia, com uma energia do espírito deletéria, essa desarmonia impregna nas células e elas perdem esse automatismo. Elas deixam de funcionar perfeitamente bem. Por isso que o corpo de um bebê é perfeitinho, a pele bonitinha, lisinha, porque não existe essa interferência do espírito ainda. E conforme a gente vai usando o corpo, a gente vai impregnando o corpo com a nossa energia. Anseios sentimentais insatisfeitos produzem focos infecciosos resistentes, visando inspirar a compaixão das pessoas e lhes chamar a atenção. Então, uma pessoa que precisa de atenção, de chamar a atenção do grupo familiar ou de quem convive com ela, vai gerar infecções resistentes, autoimunes, para que ela seja coitadinha, para que as outras pessoas queiram ficar olhando para ela e dando atenção para ela. Vinganças disfarçadas produzem úlceras e distonias psíquicas naqueles que as acalentam, embora o aparente desejo de bem-estar. Então, a pessoa que tem aquele sentimento de vingança, de não conseguir perdoar, de querer ver o outro se dar mal, e essa energia fica principalmente nela, além de projetar no outro, fica mais nela, porque é dela que parte essa vibração. Então, chega a tal ponto esse cultivo dessa energia deletéria que danifica o funcionamento do corpo físico. Embora o aparente desejo de bem-estar. Então a pessoa está sempre procurando atendimento, procurando ficar bem, mas ela não quer se libertar da causa que a deixou assim. Quando você fala que é para ela fazer a oração do perdão para o outro, ela olha meio estranho para você, né? Ou seja, ela se acha vítima, que o outro está fazendo errado e que é problema do outro. Ela só quer ficar bem, mas não quer participar desse resgate. Então, a pessoa que não consegue perdoar, que só está querendo buscar o bem-estar físico, mas sem perdoar quem está em volta, não vai obter muito resultado do tratamento que a casa oferece. Como aquele texto anterior, né? Do caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a gente precisa botar em prática essas orientações do Evangelho. O Evangelho em si é um manual do bem viver. Se a gente seguir as orientações que estão ali, a gente não precisa se preocupar muito. Se seguir,
verdadeiramente, né? Botando em prática, vivenciando o que está ali. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela vitimização e as contrariedades resultam em câncer de mama, de próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacas e infartos brutais. Então está dizendo que isso tudo aqui vem de mágoas que a gente fica cultivando. A gente fica cuidando daquela mágoa, deixando cada vez ela mais elaborada. E aí ela vai se transformando num ódio, né? Não é só uma raiva momentânea. Uma raiva cultivada se transforma num ódio. E essa energia prejudica a gente mesmo. Então, se eu não consigo perdoar a outra pessoa fatalmente e ficar com esse sentimento de vingança, de ódio da pessoa, fatalmente você vai criar uma desarmonia, uma distonia celular. Então eu preciso entender as regras do jogo, como eu disse no início. Mesmo que a pessoa me prejudicou nessa vida, se eu entendo as regras, eu vou analisar. É lei de causa e efeito. Se ela conseguiu fazer isso no passado, então fica mais fácil de perdoar. Quando eu entendo que nessa vida essa pessoa me prejudicou um tanto, tirou algo de mim, e eu sei, e eu compreendo que na vida anterior eu posso tirar mais dela do que ela está tirando de mim hoje, eu consigo começar a pensar em perdoar. Mesmo que é difícil perdoar, mas você não fica mais cultivando aquela mágoa, aquele sentimento de vingança. E aí você vai se libertando dessa situação. A impetuosidade, a violência, as queixas sistemáticas e os desejos insaciáveis respondem pelos derrames cerebrais, pelos estados neuróticos e as psicoses de perseguição. A vivência mental do homem se expressa na sua organização emocional e física. Então você pode olhar o que a pessoa vive emocionalmente e fisicamente e você vai ter uma ideia de qual é a vibração mental dessa pessoa. Então, se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso cuidar com os pensamentos. Que está no Evangelho também, não é o que entra pela boca, que sai da boca do homem que torna, não, que entra pela boca do homem que torna impuro, é o que sai. E o que sai da boca é o que ele pensa, o que ele tem no seu campo mental. Então, eu preciso cuidar principalmente dos meus pensamentos, do que eu me deixo ligar, porque tem de tudo por aí. A gente tem facilidade, informação, todo tipo de vibração. Portanto, as doenças somos nós agindo negativamente sobre nós mesmos. Para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é necessário cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. Então, se eu quero ter um bem-estar, uma vida melhor, eu preciso começar a mudar a causa de tudo que a gente vive. De algo bom ou algo ruim. A causa está no meu campo mental. Está no que eu acalento na minha mente. Então eu preciso ter um senso crítico. Isso é bom eu dar continuidade? É bom eu alimentar? É bom eu dar continuidade a esses pensamentos? Se for sim, então vou continuar com isso. Se eu sei que isso vai me prejudicar, eu vou me esforçar para mudar essa vibração, para não me ligar a esse tipo de pensamentos. Aí chegamos no pensamento. O pensamento é nossa capacidade criativa em ação. A ideia forma a condição. A condição produz o efeito cria o destino. Ou seja, começa com o pensamento e termina com o nosso destino, com o que a gente está vivendo aqui. Então, se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso começar pelo meu pensamento. Ah, mas é difícil mudar tudo isso que está aí. Vou começar pelo meu pensamento. A partir dele, o segundo passo é mais fácil. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente.
Daqui veio o documentário O Segredo, né? A lei de atração. Se você quer que algo mude, fique mentalizando como se você já estivesse vivendo aquilo, constantemente. E aí você vai ser atraído para viver aquilo. Então, a minha vibração mental é que vai atrair para a minha vida coisas boas ou não. E como a gente não sabia disso, a gente atraiu qualquer coisa. Porque a gente pensava qualquer coisa, não sabia se algo era bom ou não, se algo podia nos trazer prejuízo ou lucro. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Qualquer mudança real só virá se a gente mudar os pensamentos. Se você continuar com a mesma forma íntima de pensar e de viver, nada fora vai te ajudar. Tudo vai ser paliativo. Vai ajudar um pouquinho, mas como você não muda essa vibração que é de criação, que é de origem, o teu corpo vai adoecer de novo. Você vai atrair aquelas mesmas pessoas. Aí a pessoa casou 10 vezes, né? E vai reclamar para os amigos. Já estão no 10º casamento e a mulher é do mesmo tipo. Lógico, é ele que está atraindo a mulher daquele tipo. Se ele não mudar a forma dele viver e pensar, ele não vai atrair pessoas diferentes. Então não adianta mudar de parceiro, você vai atrair a mesma coisa. Preciso mudar em mim, não é no outro, não é buscando alguém diferente lá fora. Eu preciso mudar internamente. Quando eu mudar, eu vou atrair alguém diferente. Imagine a sua existência como deseja que fosse. Trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. Então é você mentalizar com o que você quer viver como se isso já estivesse acontecendo. É a maneira mais forte de você interferir no teu destino, no que você vai viver. Então, se tem alguma dificuldade física, de saúde, sinta-se saudável, com aquilo resolvido. Isso vai acelerar muito o processo de você chegar nesse ponto da cura. E você sempre se sentir doente, vitimizado, pode atrasar indefinidamente a cura. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nesta verdade, encontramos tudo que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Então o foco aqui é o que a gente pensa que vai atrair para a gente, o que a gente vive. Observe e verificará que você mesmo atraiu para o seu campo de influência tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. Então eu não posso reclamar para ninguém do que está acontecendo comigo. Tudo foi eu que atraí. E se eu quero que isso mude, se eu não estou atraindo coisas boas, eu preciso mudar. Se eu não estou encontrando a resposta, preciso continuar procurando. Porque tem algo errado. E normalmente a gente se convence de que o que a gente faz é certo. Esse é um ponto que dificulta muito a nossa mudança. Porque ninguém faz algo sabendo que é errado, é difícil. A gente se convence de que a nossa forma de agir, de pensar, de viver é a correta. Por isso a gente continua vivendo, agindo e pensando assim. Então a gente precisa sair um pouco, como se a gente estivesse olhando para outra pessoa. Analisar logicamente. Se está acontecendo isso, precisa mudar algo. Onde está esse ponto que está influenciando essa negatividade que está sendo atraída para a minha vida? Então, tudo o que acontece comigo no meu dia a dia, eu sou o único responsável. Eu que atraí tudo isso. Então, eu preciso achar a solução. Encontrar essa resposta. Então, não é obsessor, pode até ter um obsessor, mas quem atraiu esse obsessor? Fui eu. Eu o prejudiquei lá no passado. Então, a fonte está lá no passado. Precisa resgatar essa situação. E eu também preciso deixar de viver daquela mesma forma, quando eu egoisticamente o prejudiquei.
sem essa mudança do propósito de vida, não adianta muito o atendimento. Deus é amor e não pune criatura alguma. Então ninguém precisa pedir perdão a Deus, porque Ele não se ofendeu. Ele sabe que a gente é assim, Ele sabe que a gente aprende por essas vias, por esse caminho, errando, colhendo o sofrimento, errando, colhendo sofrimento, aí se cansando disso tudo e tentando fazer algo diferente. E como a gente ganha um recurso chamado inteligência, a gente não precisa mais deixar chegar nessa saturação. A gente pode usar essa inteligência a nosso favor. Se tem algo acontecendo que não está agradável para a gente, então vamos mudar já. Tem algo que não está certo, eu não estou 100% certo. Então a forma como eu acho que é certa de se viver não está certa, porque o que eu estou atraindo não está bom. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então cada um é o agente evolutivo de cada um. E essas leis universais regem isso. Então essa lei é tão inteligente que ela não obriga ninguém a ser bom. É uma lei de consequência. Se você fez algo, você vai vivenciar isso. Aí você vai decidir se isso é bom ou não. Até o momento que a gente se cansa de sofrer. Porque quando a gente vem numa condição favorável, a gente continua agindo daquela forma, de sendo egoísta, de usando as pessoas em benefício próprio. Aí na vida seguinte sofre as consequências. O outro vem na nossa posição e a gente na deles. É amar ao próximo como a si mesmo. E quando vem no lugar do outro que não tem condições, quem sofreu vai querer devolver o que a gente fez para eles. Isso é um círculo vicioso. É o que o oriental chama da roda da vida, a roda das encarnações. Então eu preciso entender esse mecanismo para me libertar dele. É a verdade que liberta. Diga. Walter, eu já escutei você falar outras vezes e eu já cheguei a ler sobre isso, que a nossa personalidade ela é formada desde do nascimento até mais ou menos aos 7 anos de idade. Se eu estou numa família, ou alguém está numa família, vamos dizer, pais desajustados, egoístas, viciados, seja lá o que for, a minha personalidade, ou a personalidade daquela pessoa, vai ser uma. Se essa pessoa nascer numa outra família, a personalidade dela provavelmente vai ser diferente. A minha pergunta é, em que ponto, por exemplo, a vida passada dessa pessoa está me influenciando, ou só a partir desse momento que eu criei essa personalidade, como é que eu convivo com isso? Ou como é que eu entendo isso? Então, do 0 até os 7 anos é que vai definir o que eu vou atrair do meu inconsciente para ser trabalhado, ou seja, essa formação do que vai estar mais aflorado nessa existência. Então, se eu estou numa família desestruturada, que não se respeita, eu vou atrair do meu inconsciente situações de defesa, que são brutos também, que não respeitam, mesmo da sintonia vibratória, né? Mas aí essa pessoa está sendo prejudicada em relação a outra que nasceu num ambiente favorável? Se a lei de causa e efeito, então esse que está nascendo nesse ambiente também plantou esse ambiente lá no passado, também criou filhos de maneira desajustada, também estragou o aprendizado de pessoas, incentivou os outros a serem egoístas, a serem criminosos, a serem manipuladores, a não respeitar. Então agora está nascendo na mesma família. Ou seja, ele plantou aquilo. Então ele está nascendo no ambiente que ele mesmo plantou. Então isso já é pré-determinado, antes de eu nascer, posso ser pré-determinado para mim nascer naquela família? Sim, não é que é pré-determinado, é uma atração magnética. Como o ímã atrai a limalha de ferro. Você é atraído para nascer naquela família, perto daquelas pessoas. Porque quando a gente tem uma convivência com alguém, cria-se uma ligação, essa emoção cria uma ligação energética, como se fosse um fio.
E essa ligação vai se fortalecendo conforme eu alimento de emoção a minha ligação com outra pessoa. Então, se eu tenho raiva do que outra pessoa me fez, eu estou fortalecendo essa ligação. Então, essa ligação vai ficando mais grossa e encurtando, porque o material é o mesmo, né? Então, ela vai encurtando e vai ficando cada vez mais próxima de mim, essa pessoa, por eu ter raiva dela. Por isso que o perdão liberta. Então, tudo que eu faço para o outro, toda ligação que eu tenho com outra pessoa, cria-se uma ligação energética alimentada pelas emoções. Então, emoções de baixa vibração vão engrossar essa ligação e encurtar. E se essa ligação está curta, eu estou perto do outro, quando tenho uma oportunidade de gerar um embrião, quem vai nascer naquele embrião? Quem está mais perto. Que são as pessoas que têm mais ódio, sentimento de vingança, são as que estão mais próximas. Eu tenho uma teoria que o filho mais velho é o que tem mais dificuldades com os pais, ou com um dos pais. Porque é o que está mais próximo do casal, então é o primeiro que cai ali na armadilha, na arapuca da encarnação, né? E nem sabe disso. Tá, não toda regra tem exceções, tá? Não, quem é o filho mais velho não traga isso como certeza, tá? Mas dos atendimentos que eu vi até hoje, inclusive na minha família, o filho mais velho é o que tem mais diferença com os pais. Por essa questão de estar mais próximo, de estar ali do lado, querendo prejudicar. Isso tem até um relato na série André Luiz, onde uma advogada, eu não sei se é o André Luiz ou se é do André Luiz Ruiz. André Luiz é espírito, André Luiz Ruiz é um médium que psicografou alguns livros. É de um dos dois, mas a história é a seguinte: 2 obsessores estavam prejudicando uma advogada porque no passado ela prejudicou essas 2 pessoas, então elas estavam fazendo de tudo para que ela não se desse bem na vida. Estavam incentivando ela a criar desarmonia em outros casamentos, para que ela seduzisse um outro homem casado. Então fizeram tanto disso que ela acabou se relacionando com outro homem e engravidou, e os 2 foram atraídos para o alvo, para o embrião. Nasceram gêmeos os 2 obsessores. Isso está relatado em livro. Então, quem nasce é quem está mais perto. Então não precisa de muita programação do mundo espiritual. Isso automaticamente já entra em ação. Então quem nasceu ali é quem faz parte daquele grupo familiar. Tá, e a solução para isso seria, a primeira coisa, compreender, aceitar isso. Isso, a solução é o Evangelho, né? É amar os inimigos, que a gente nasce no meio deles, né? Porque, perdoar. Assim, eu vejo assim, se eu começo a entender, né, que a minha vida é desse jeito porque alguma coisa aconteceu, essa vivência para mim ela vai ser mais suave, né? Sim. Se eu aceitar isso. É a verdade que liberta. Quando você entende o mecanismo, a regra do jogo, aí você se antena. Ah, então assim que funciona? Então tá bom. Agora não vou mais sofrer. É por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Porque a gente cansou dessa roda das encarnações, né? Desse círculo vicioso. Aí a gente vai buscar uma solução. Esse primeiro trecho do pensamento do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, e esse outro é a Mediunidade de Cura, do Ramatiz. Os pensamentos negativos da alma, como sejam, por exemplo, as emoções queimantes do ódio, da raiva, da vingança, do orgulho, do egoísmo e do ciúme, geram fluidos irritantes que aderem ao perispírito, formando pústulas de magnetismo tóxico, as quais, além de afetarem seu metabolismo psíquico, perturbam e retardam a evolução espiritual da própria alma. Então, o perispírito, agitado pela febre provocada por essa saturação de fluidos infecciosos, verte-os para o corpo de carne. Transfusão essa que se opera mediante o duplo etérico, elemento intermediário que desempenha a função de uma válvula de escape,
por onde a alma expurga os resíduos tóxicos das emoções rudes em que ela se abrasou. E assim esses fluidos corrosivos, uma vez transferidos para o corpo físico, produzem ou convertem-se em lesões mórbidas e virulentas, como sejam a lepra, câncer, tuberculose e outras moléstias de caráter mais benigno. Então, a doença é um expurgo dessas emoções que a gente acalentou durante alguns milênios. Então, uma doença, às vezes, é algo bom para a pessoa, é uma limpeza dessa energia deletéria que ela traz no seu campo espiritual. Tem um livro que o título dele é A Bênção do Câncer. Ele fala nesse sentido aqui. Um câncer que a pessoa não se aceitou, foi resiliente, foi resignada, aceitou esse câncer como algo necessário para a sua purificação, é uma bênção para essa pessoa. Agora, se ela se revoltou com o câncer, daí não. Daí ela está criando mais, ou seja, está limpando o campo espiritual e está intoxicando com mais energia de revolta. Então, cada doença, o que acontece com a gente, é algo que a gente mesmo plantou. Então, é um pedido de ajuda. Tudo que acontecer com a gente no campo físico, a gente precisa parar e observar. O que a vida está querendo me ensinar com isso? Qual é a causa disso? O que eu preciso aprender com essa situação? E entender que não é injustiça. O que está acontecendo ali é resultado de algo plantado por mim mesmo. Se as vibrações e os fluidos nefastos de ódio e maldade vertidos do perispírito prejudicam o funcionamento dos departamentos celulares, tecidos e órgãos do corpo físico, a prática do amor contínuo por parte do doente ameniza ou reverte o processo, promovendo a reharmonização da saúde e a libertação da consciência. Então, se a pessoa está entendendo isso, e ela trabalhar de acordo com esse manual do bem viver, botando em prática essas orientações do Evangelho, ela pode amenizar ou até reverter o processo. Aí um atendimento auxilia em muito a pessoa, porque ela está engajada na automodificação, na melhoria. A técnica apométrica, com ênfase nos tratamentos das personalidades psíquicas, pode auxiliar. Então, o que a gente chama de captação psíquica pode auxiliar, desde que sejam atendidos alguns requisitos, desde que a equipe saiba trabalhar, desde que a pessoa fez a sua parte, fez a sua mudança, mudou a origem dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, do que ela está vivendo. Então, se uma equipe que utiliza a referida técnica está munida de vibração de amor, humildade e seriedade e acessa as vidas mal terminadas da individualidade doente, responsáveis pelas enfermidades perispiríticas, há a possibilidade de se minimizar o efeito das respectivas moléstias físicas que atingem o paciente, sempre de acordo com seu grau de merecimento moral. Então, o atendimento é uma parte. É uma ferramenta poderosa que ajuda se a pessoa fizer a parte dela. Então não é algo mágico. É algo que funciona muito bem se eu fizer a minha parte. Então eu preciso dar esse primeiro passo. Eu ajudo-te que o céu te ajudará. O sofrimento pelo sofrimento não redime ninguém. Então não adianta querer sofrer a vida inteira e achar que está se iluminando com isso. Sofrimento é um chamado de atenção. Se você está sofrendo muito é porque você não está prestando atenção. Então observe o que a vida está querendo me ensinar ou fazer eu ver. Então sofrimento não ilumina ninguém, não redime ninguém. É só um aviso, olha, tem algo que não está certo nesse rumo, então muda o rumo do que você está fazendo ou vivendo. E a gente sempre busca a causa lá fora, né? Quando a gente parar de procurar causa em obsessor, em
governo, em patrão, em outras situações e começar a buscar em nós mesmos, aí as coisas começam a fluir. Aceitar, e o orgulho impede a gente de ter essa tomada de consciência, né? Porque a gente se vitimizou tanto nesses últimos milênios que a gente está craque nisso, né? E é difícil desconstruir essa forma de pensar, de buscar sempre fora a causa. Conformar-se com o próprio infortúnio não é sinal de resignação. Aliás, Emmanuel, em seu livro Fonte Viva, nos diz que esperança não é inação e paciência precisa ser ativa, persistente, cheia de boas obras. Então, se tudo isso está determinado, eu vou cruzar os braços. Se isso vai acontecer mesmo, posso fazer isso? Posso. Mas é prejudicial. Por quê? Porque eu agora estou colhendo o que eu fiz no passado. Isso não dá para mudar. Mas, ao mesmo tempo, eu estou plantando o que eu vou colher lá no futuro. Então, se eu cruzar os braços, lá na frente vai ficar pior. Eu preciso fazer a mudança. Esse outro trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade, também da série Nosso Lar. Muitas vezes dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Ele fala que é muitas vezes, chamados pela esfera superior ao reajuste. Então você vai, se você tem raiva de alguém, você vai estar próximo dela. É uma ligação que te deixa atraído perto. E você está ali mesmo querendo prejudicar. E vai se reencontrar. Se não na mesma família, vai ser atraído para trabalhar com essa pessoa, para casar com essa pessoa, para ser pai dessa pessoa, ou mãe. Raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, porque não tem essa verdade que liberta, não tem esse conhecimento, e se deixa levar por essa vibração que vem do inconsciente. E daí vai acalentando, vai nutrindo, vai regando esse sentimento, essa emoção de incompatibilidade com o outro. Uns à frente dos outros e alimentam com paixão no imo de si mesmos os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Então olha a seriedade disso aqui. A necessidade de a gente mudar, de aprender, de trazer para a nossa vida diária a oração do perdão. Não porque a pessoa fez hoje, talvez para isso muitas vezes a gente não encontre o motivo de pedir perdão para ela, porque é ela que está prejudicando a gente. Mas entendendo que é uma lei de causa e efeito, se ela está conseguindo me prejudicar, me tirar a paz, é porque eu também já fiz isso para ela. Então eu faço a oração do perdão porque eu fiz para ela no passado. Para o eu dela que foi prejudicado lá na vida anterior. E aí essa oração funciona. Começa a harmonizar essa ligação. Lembra que eu falei da ligação que é alimentada pela emoção? A oração do perdão começa a desfazer essa ligação. Não desfazer totalmente, mas não deixá-la tão próxima, tão grossa. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Então, os dois não precisam bater boca, mas só aquela antipatia mental, de emoção, aquela filha que não suporta o pai, ou do filho que não suporta o pai, ou do empregado que não suporta o patrão. Não faz nada, mas fica ruminando aquele sentimento negativo. Então, não é necessário da perseguição recíproca. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade, despeito, ódio, ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Falei demais hoje.